Estamos dando sequência ao capítulo 8. Bem-aventurados aqueles que têm puro o coração. Hoje faremos a leitura do item 8, 9 e 10. Verdadeira pureza, mãos não lavadas. Item 8. Então, os escribas e fariseus que tinham vindo de Jerusalém se aproximaram de Jesus e lhe disseram: por que vossos discípulos violam a tradição dos antigos? Pois eles não lavam as mãos quando tomam suas refeições. Mas Jesus lhes respondeu: porque vós mesmos violai o mandamento de Deus para seguir a vossa tradição? Pois Deus fez este mandamento: honrai vosso pai e vossa mãe. E este outro, que aquele que disser palavras injuriosas ao seu pai ou à sua mãe seja punido de morte. Mas vós outros vos dizei: todo aquele que tiver dito ao seu pai ou à sua mãe, toda oferenda que faço a Deus vos é útil, satisfaz a lei, ainda que depois disso não honre nem assista seu pai ou sua mãe. E assim tornastes inútil o mandamento de Deus por vossa tradição. Hipócritas, Isaías bem profetizou de vós quando disse: este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. E é em vão que me honrem ensinando máximas e ordenações humanas. Depois, tendo chamado o povo, ele lhe disse: escutai e compreendei bem isto. Não é o que entra na boca quem lameia o homem, mas o que sai da boca do homem. O que sai da boca parte do coração, e é o que torna o homem impuro, porque é do coração que partem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as fornicações, os furtos, os falsos testemunhos, as blasfêmias e as maledicências. Estão aí as coisas que tornam o homem impuro, mas comer sem ter lavado as mãos não é o que torna um homem impuro. Então, seus discípulos, se aproximando dele, lhe disseram: sabeis que os fariseus, tendo ouvido o que acabais de dizer, disso se escandalizaram? Mas ele lhes respondeu: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Deixai-os, são cegos que conduzem cegos. Se um cego conduz um outro, ambos caem no fosso. São Mateus, capítulos 15, versículos de 1 a 20. Item 9. Enquanto ele falava, um fariseu pediu-lhe que jantasse em sua casa. E Jesus, para lá se dirigindo, colocou-se à mesa. O fariseu começou então a dizer para si mesmo: por que não lavou as mãos antes do jantar? Mas o Senhor lhe disse: vós outros, fariseus, tendes grandes cuidado em limpar o exterior do copo e do prato, mas o interior de vossos corações está cheio de rapinas e iniquidades. Insensatos que sois! Aquele que fez o exterior não fez também o interior? São Lucas, capítulos 11, versículos 37 a 40. Item 10. Os judeus haviam negligenciado os verdadeiros mandamentos de Deus, para se apegarem à prática dos regulamentos estabelecidos pelos homens e dos quais os observadores rígidos faziam casos de consciência. O fundo, muito simples, acabara por desaparecer sobre a complicação da forma. Como era mais fácil observar os atos exteriores do que se reformar moralmente? Lavar as mãos do que limpar seu coração? Os homens se iludiram e se acreditaram quites para com Deus, porque se conformavam com essas práticas, permanecendo como eram. Porque se lhes ensinava que Deus não pedia mais do que isso. Por isso, o profeta disse: é em vão que este povo me honra com os lábios, ensinando máximas e ordenações humanas. Ocorreu o mesmo com a doutrina moral do Cristo, que acabou por ser colocada em segundo plano, o que fez muitos cristãos crerem, a exemplo dos antigos judeus, sua salvação mais assegurada pelas práticas exteriores do que pelas da moral. É a essas adições feitas pelos homens à lei de Deus que Jesus fez alusão, quando disse: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada.
O objetivo da religião é conduzir o homem a Deus. Ora, o homem não chega a Deus senão quando está perfeito. Portanto, toda religião que não torna o homem melhor não atinge seu objetivo. Aquela sobre a qual se crê poder apoiar para fazer o mal. Ou é falsa ou falseada em seu princípio. Tal é o resultado de todas aquelas em que a forma se impõe sobre o fundo. A crença na eficácia dos sinais exteriores é nula. Se não impede que se cometam homicídios, adultérios, espoliações, calúnias e de fazer o mal ao próximo. Em quem quer que seja. Ela faz supersticiosos, hipócritas e fanáticos, mas não faz homens de bem. Não basta, pois, ter as aparências da pureza. É preciso, antes de tudo, ter a pureza do coração. E conosco aqui hoje, para facilitar e também nos auxiliar na reflexão do nosso estudo, nossa querida amiga Gisele Eleutério, a vocês aqui presentes, aos que nos acompanham pelas redes sociais, desejo bons estudos, boas reflexões. Boa noite a todos os presentes, aos internautas. Como sempre, todas as quartas-feiras, a gente dá continuidade ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós estamos agora no capítulo 8, Bem-aventurados que têm puro coração. Como Kardec é extremamente pedagógico, didático, ele deu sequência. Nós terminamos recentemente Bem-aventurados pobres de espírito, que é o capítulo anterior, e quem vem acompanhando o estudo viu que nós nos debruçamos sobre ele para falar da humildade, da simplicidade. Nós fizemos aí uma discussão sobre o orgulho e discutimos a importância de ser simples e humildes para que a gente possa alcançar a perfeição. E dando sequência de uma forma extremamente pedagógica, Allan Kardec vem então, logo após bem-aventurados pobres de espírito, a gente tem bem-aventurados os puros de coração. Porque só é puro de coração quem é simples e humilde. Então, obviamente, é uma sequência de uma bem-aventurança. Nós já falamos isso aqui em outros estudos em relação ao Evangelho. As bem-aventuranças, são nada mais do que o principal ensinamento de Jesus no monte, em que ele descreve uma série de condições que a gente precisa alcançar para que a gente tenha determinado resultado. E o resultado dos bem-aventurados, os puros de coração, é que verão a Deus. Bem-aventurados puros de coração, que veem Deus em tudo e verão a Deus. Então, o capítulo começa, o nosso pedacinho está lá atrás, o 8, 9 e 10, mas o capítulo começa exatamente falando, de bem-aventurados puros de coração, porquanto verão a Deus. E Jesus cita: deixai que venham a mim as criancinhas, e não as impeçais, porquanto... Deixai que venham a mim as criancinhas, e não as impeçais, porquanto o reino dos céus é para o que se lhe assemelham. Então, o capítulo começa dessa forma, fazendo uma comparação da pureza que nos é esperada de coração, uma comparação com a pureza infantil, com a pureza das crianças, A nossa parte, ela já vem aí falando, no item 8, 9 e 10, ela vai citar uma passagem do Evangelho que vai se referir à questão das mãos lavadas. Todos nós sabemos, quando a gente faz uma cronologia das revelações, a gente tem a primeira revelação com Moisés, a segunda com Jesus e a terceira com o Consolador prometido, a doutrina espírita. E aí, quando a gente vê a primeira revelação, a gente vê Moisés. E Moisés, à época de Jesus, as normas que eram seguidas pelos escribas e pelos fariseus eram as leis de Moisés.
Só que as leis de Moisés, elas não se restringiam apenas aos 10 mandamentos, que todos nós sabemos, né? Todos nós conhecemos os 10 mandamentos, que foram aqueles mandamentos que iniciaram todo o trabalho anterior a Jesus. E Jesus vem e fala, eu não vim destruir a lei, né? Só que no bojo dessas leis de Moisés, e isso está na Torá, a gente tem, além dos 10 mandamentos, a Torá traz muito clara, à época, para o povo, leis civis e sociais. Eram leis na tentativa de organizar aquela civilização. Leis extremamente importantes, quanto são importantes as nossas leis judiciais hoje, as nossas leis normativas, que normatizam a vida civilizatória nossa em sociedade. Então, tem uma parte das leis de Moisés que se debruçam sobre as questões cotidianas daquele povo àquela época. E uma dessas leis tinha várias, né? Sim, eram vários regimentos sobre herança, casamento, e tinha uma que se debruçava sobre as questões de higiene. Era necessário educar aquele povo tão ignorante. Então, tinha-se realmente as regras de higiene, de lavar as mãos antes das refeições, era uma delas. E aí a passagem nossa, que a gente vai discutir hoje, é exatamente em relação a essas leis normativas civilizatórias que eles seguiam à risca. E aí eles ficam muito incomodados. Aí os escribas e fariseus começam a questionar Jesus, como assim? Os seus discípulos chegam e comem e se alimentam sem lavar as mãos? É óbvio que os discípulos de Jesus, e principalmente Jesus, sabiam dessas normativas. Mas ele quis, a partir de uma questão cotidiana deles, de lavar as mãos, ele quis dar um ensinamento do que de fato era importante. É importante lavar as mãos, sim. Mas é muito mais importante a pureza do coração do que essa limpeza exterior. E ele deixa muito claro quando ele fala, não é o que entra na boca que macula o homem, e sim o que sai do seu coração, o que sai da sua boca. O que ele produz em relação de pensamentos, de palavras, atos e ações. Isso é que macula o homem. E aí na segunda passagem, no 9, quando ele é convidado ao jantar na casa de um deles, ele repete a mesma questão. Como assim? Não vai lavar a mão? Né? E aí Jesus mostra de novo para ele, né? Vós outros fariseus, põem grande cuidado em limpar o exterior do corpo, do copo e do prato. Entretanto, o interior dos vossos corações está cheio de rapinas de iniquidades. Insensatos que sois. Aquele que fez o exterior não é o que faz também o interior? E aí ele começa, né, nessa pedagogia de Jesus, com uma coisa simples que é lavar as mãos, ele tenta mostrar a importância de ser puro. Não ser puro só externamente, limpo, né? Seguindo aquelas normativas de Moisés tão importantes naquela época, se são importantes até hoje, imagina aquela época. Mas trazendo um questionamento da importância da pureza do coração. E é por isso que ele vai e remete a comparar, vem a mim as criancinhas que se assemelham à pureza das crianças. E aí o texto vai seguindo. E à medida que o texto vai seguindo, ele vai nos trazer duas considerações extremamente importantes. A primeira delas, a qualidade do nosso pensamento. E a segunda, a qualidade nossa enquanto crentes, enquanto religião. Ele vai trazer essas duas considerações que são importantes, né? A primeira delas, que a gente vai falar um pouquinho, é a questão do pensamento, né? E para falar do pensamento, quando ele fala, o que macula o homem não é o que entra na boca dele, mas o que sai. O que sai da nossa boca? Aquilo que a gente tem dentro. Todos nós damos aquilo que a gente tem
no nosso mais íntimo da nossa subjetividade. A gente fala, a gente age, a gente se comporta de acordo com aquilo que eu trago na minha intimidade, e a maior intimidade que eu tenho é aquilo que eu consigo pensar. E aí o Livro dos Espíritos deixa muito claro para a gente, né, no capítulo que vai falar da lei da liberdade, a pergunta 835. A liberdade de consciência é uma consequência da liberdade do pensamento? A consciência é um pensamento íntimo que pertence ao homem, como todos os outros pensamentos. E aí ele vai falar, se nós somos livres, né? O homem tem o livre-arbítrio de seus atos, visto que tem a liberdade de pensar, tem a de agir. Sem livre-arbítrio, o homem seria uma máquina. Visto que tem a liberdade de pensar, ele tem de agir. E aí, se a gente vê, né, a liberdade que nós temos, o nosso livre-arbítrio de pensarmos o que quisermos, e a liberdade de pensar é uma coisa tão interessante que eu posso estar com a pessoa mais íntima da minha vida, seja um companheiro, seja um filho, um melhor amigo, por mais que ele me conheça, e por mais que nós tenhamos a maior afinidade, a pessoa nunca vai saber inteiramente aquilo que eu estou pensando, a não ser que eu o diga. Eu tenho certeza, né, absoluta, que cada um de vocês, nesse exato momento, está tendo um pensamento íntimo, extremamente livre e escondidinho, não é? Porque ninguém tem que falar tudo aquilo que está pensando. Então, quando a gente vai ver a questão da pureza de coração, ela vai ter seu início, todo o seu processo vai iniciar na pureza daquilo que eu penso. É o meu pensamento que vai gerar minhas palavras, que vai gerar minhas ações e meus comportamentos. E é aí que eu vou ver se é maculado ou não. Então, o que macula o homem não é o que entra pela minha boca, o que eu como, se é que a mão suja ou não é suja, é aquilo que eu consigo trazer daquilo que eu construo em relação ao meu pensamento. Então, a gente tem a liberdade de pensar, por isso que nós temos o livre-arbítrio, né? A partir da minha liberdade de pensar, eu consigo raciocinar, pensar, interpretar o mundo sob o meu prisma, sob o meu processo todo evolutivo de longas encarnações. E o nosso pensamento nada mais é do que fruto de tudo que eu venho galgando ao longo do processo evolutivo de muitas e muitas reencarnações. O que eu penso hoje é fruto de tudo que eu venho trazendo ao longo das minhas encarnações, os meus aprendizados e dos aprendizados atuais dessa atual existência. Eu junto tudo isso e hoje eu tenho a melhor versão daquilo que eu consigo pensar. Se eu tenho a melhor versão do meu pensamento, eu tenho a minha melhor versão do que eu posso falar, agir, me comportar. Então, se a gente tem a produção de uma realidade individual a partir daquilo que eu penso, um monte de gente pensando vai criar a realidade coletiva em que a gente vive hoje. E aí, quando a gente vê o mundo que a gente vive hoje, guerras acontecendo em vários lugares, né? O clima desse jeito como está acontecendo, uma série de problemas climáticos, tudo isso é fruto de quê? Né? É fruto de todos nós pensando junto e criando essa realidade que se é colocada para nós nesse momento. Então, o pensamento, quando a gente fala da pureza de coração, a gente está falando da pureza dos pensamentos. E o pensamento, ele é criador, né? Então, a gente pode criar coisas boas, a gente pode criar
pensamentos construtivos, positivos, no sentido de angariar virtudes, e isso, por consequência, me fazer uma pessoa melhor, ou eu posso usar toda a energia desse pensamento para ter pensamentos ruins, destrutivos, que vão criar a realidade que também a gente vê na atualidade. Como nós ainda estamos no mundo de provas e expiações, os nossos pensamentos ainda são muito impuros. E se eles são impuros, eles vão dar vazão à maledicência, intolerância, impaciência, egoísmo, orgulho. Tudo contrário ao que é o pré-requisito básico da pureza do coração. Qual é o pré-requisito básico da pureza do coração, que Allan Kardec já traz em sequência? Humildade, simplicidade. Se eu sou simples e humilde, eu sei que eu ainda erro e eu ainda consigo fazer reparos nos meus pensamentos. E aí a gente vai ver que o pensamento ele tem todo esse poder de construção da realidade, tanto minha quanto do outro, tanto minha quanto coletiva. E quando Jesus ainda fala, o que macula é o que sai, e a gente vê o tanto que nós ainda temos uma sociedade maculada, cheia de dificuldades, cheia de defeitos, cheia de guerras, nada mais é do fruto daquilo que vem do mais íntimo nosso, que é o nosso pensar. E aí a gente vai ver que quando a gente fala de pensamento, a gente vai ver que pensamento ele é construído, ele é aprendido. Então, quando a gente pega uma criança em pleno desenvolvimento percepto-cognitivo, lá no inicinho da alfabetização dela, ela vai construindo um pensamento pedagógico cada vez mais complexo, cada vez mais elaborado. Quer dizer que esse pensamento, ele vai aumentando a sua complexidade, ele vai aumentando à medida que ela vai exercitando esse pensar, que ela vai balizando esse pensar. Não é assim que acontece conosco? A gente começa a estudar uma coisa que a gente nunca tinha estudado antes. Assim que você lê aquilo a primeira vez, você fala assim, isso é grego, eu não estou entendendo absolutamente nada. Você lê uma vez, 2 vezes, 3 vezes, à medida que você vai entendendo, isso vai tornando simples, fácil, automatizado. Hoje, para a gente escrever o nosso nome, é automático, mas não era quando a gente tinha 6 anos de idade. A gente tinha que ir lá, pelejar com a letrinha, pensar qual que vinha, não era assim? Hoje a gente já automatizou o nosso pensamento. E quanto mais a gente quer aprender, mais condições neurais a gente tem para aprender, e a gente vai galgando cada vez mais pensamentos mais complexos. Por que eu estou falando isso? Porque pensar é hábito. Então, quando a gente tem uma passagem interessante do Evangelho que a gente fala, orai e vigiai. Vigiai o quê? Aquilo que eu falo, aquilo que eu faço? Não. Vigiai o que você pensa. Porque a partir do que você pensa, dos pensamentos que você alimenta, é que você vai falar e você vai agir. Então, orar e vigiar nada mais é o quê? Sintonize aos bons espíritos, sintonize energeticamente bem e vigie o tempo todo o seu pensamento. Por quê? Como nós ainda somos muito errôneos, repetimos nossos erros, nós ainda não somos puros e perfeitos, a gente o tempo todo está incorrendo em pensamentos ruins. Pode não ser pensamentos graves, muito ruins, mas a gente tem pensamentos de maledicência, de intolerância, a gente alimenta mágoas, a gente recebe alguém nos maltrata verbalmente, aí a gente fica ruminando. O que é isso, ruminar?
é trazer o tempo todo, igual a vaca faz, né? Traz e tenta engolir aquilo, mas não engole, vai mastigando e mastigando. A gente fica ruminando pensamentos negativos. E se pensar é hábito, a gente consegue aprender, a gente não aprendeu tantas coisas até agora. Então é óbvio que eu consigo vigiar os meus pensamentos, trazê-los para uma energia melhor, trazê-lo para pensamentos mais positivos, trazê-lo para pensamentos que de fato me fazem mudar do ponto de vista das virtudes, para que através dos meus bons pensamentos eu seja uma pessoa agradável naquilo que eu falo e eu seja uma pessoa extremamente pautada nessas leis de Deus, nas virtudes, para que eu possa agir. Então, eu brinco muito com meus alunos, não adianta você querer pegar jabuticaba no pé de manga. Eu sinto muito, mas a jabuticabeira vai te dar só jabuticaba. Por que isso é interessante? Porque a gente só vai dar aquilo que a gente tem. Então, não adianta a gente querer, né, ser extremamente puro de coração, porque a gente ainda não o é. Nós ainda não somos perfeitos. Nós ainda teremos por muito tempo pensamentos ruins, pensamentos de ruína, pensamentos de maledicência, pensamentos de mágoa, de vingança, pensamentos egoístas. Isso ainda faz parte da nossa constituição enquanto espíritos imperfeitos e inferiores. Mas como nós somos sujeitos racionais, a gente consegue aprender. E através dos hábitos diários, eu consigo sim vigiar aquilo que eu penso. O pensamento de maledicência vem, ele vai vir, mas aí você vai controlar. Não, né? Na hora que vier um pensamento de mágoa, de vingança, o que você vai fazer? Orar. Por isso que é orai e vigiai. Porque a partir do momento que eu controlo aquilo que eu penso, e é essa passagem de mãos lavadas, é exatamente isso. É você filtrar o tempo todo aquilo que você pensa. O que eu estou pensando, o que eu estou construindo no mais íntimo do meu ser, é de virtude? É para o meu crescimento? É para que eu possa ser mais caridoso, mais paciente, mais tolerante, mais amoroso, mais afetivo? Ou é um pensamento de vingança, de ódio, de rancor? Eu sei que a gente já caminhou muito, e muitos de nós aqui não têm pensamentos de ódio, mas muitos de nós têm pensamentos de rancor, de angústia, de desesperança, de ruína, né? E cabe a nós filtrar, orar, vigiar o tempo todo para que a gente possa, com uma qualidade melhor de pensamentos, a gente possa de fato, né? Quando Jesus fala, é o que sai de você, é o que você dá, é o que você entrega que importa. Não é aquilo que entra, se é sujo, se é contaminado, é aquilo que você consegue dar, através daquilo que você fala e através das suas ações. Mas quando a gente fala que não importa o que entra, de fato importa no sentido de que quanto mais boas entradas eu tiver, melhor serão, né? A gente brinca que são os ingredientes do pensamento. O que é pensar? Pensar é uma construção neurológica de várias conexões neurais que vão pegar experiências que você já teve, vidas passadas, experiências atuais, o que você assistiu, o que você leu, o que você ouviu, o que você presenciou. Então, se a gente só assiste o noticiário com desgraça, com tragédia, se a gente só pensa coisas ruins, se você, né, o tempo todo fica se alimentando de coisas negativas, os ingredientes que seus pensamentos vão ter serão de coisas negativas. Então, se eu quero ter bons pensamentos, se eu quero facilitar o meu hábito de bons pensamentos, que eu me alimente de boa leitura,
de boa música, de ambientes mais serenos, né? De uma boa conversa, para que com esses elementos eu consiga de fato filtrar aquilo que eu penso. E através dessa filtragem daquilo que eu penso, eu conseguir me manifestar de uma forma mais positiva, seja pelas minhas palavras, pelos meus atos, pelos meus comportamentos. Esse é o primeiro ponto que o texto nos traz, quando Jesus fala no item 8 e 9 da questão das mãos sujas, e que ele nos convida, né, a ter um coração mais puro, para que eu possa me manifestar de uma forma mais pura, porque ele fala que é do coração que partem pensamentos homicidas, adultérios, fornicações, roubos, falsos testemunhos, blasfêmias. E aí ele vai falando que os maus pensamentos vão produzir isso e que, obviamente, os bons pensamentos vão produzir o contrário, né? Isso seria o 8 e o 9. E o 10, ele faz um questionamento no finalzinho do 10, ele vai falar da religião. E ele fala que a religião que não transforma a pessoa numa pessoa melhor, ela é infrutífera, né? Dalai Lama, ele tem uma passagem muito interessante. Perguntaram ao Dalai Lama nos Estados Unidos, né? Ele saiu do Tibete, e aí perguntaram para ele assim, né? Como ele é o representante, né, do budismo, o pessoal perguntando para ele assim, qual a melhor religião? Né? Um repórter perguntou para ele. Todo mundo apostando que ele ia puxar a sardinha para ele, né? Aí ele respondeu claramente, aquela que te faz uma pessoa melhor. Ponto. Ponto. Se você é católico, evangélico, budista, espírita, não interessa. Qualquer religião, se ela faz a sua conexão com uma espiritualidade que seja, né? Se ela te conecta e te faz perceber a importância da mudança, a importância da reforma, a importância de transformar em uma pessoa melhor, em uma pessoa mais justa, mais honesta, mais humilde, mais simples, menos arrogante, menos orgulhosa, né? Qualquer uma. Não é que a gente está numa casa espírita que a gente, né, tem que ter a presunção de achar que é a melhor religião. Nós estamos aqui porque é uma religião que nos faz bem, nos coloca no lugar de quê? Da inquietude da mudança, nos tira desse lugar de conforto, da zona de conforto. E Paulo deixa claro para a gente, cuidado com as ondas de conforto. Porque quando a gente fala que pensamento é hábito, mudar um hábito é a coisa mais difícil que existe, não é? Quando a gente tem alguns erros que a gente quer mudar, mas aquilo está tão incrustado, está tão habituado, o quanto é difícil mudança. Eu, particularmente, gosto muito da doutrina espírita, né? Concordando 100% com o Dalai Lama, qualquer religião desde que te faça melhor, mas eu particularmente gosto muito da doutrina espírita porque ela é uma religião que nos coloca em movimento, né? Ela nos cobra o tempo todo reposicionamentos, ela nos cobra o tempo todo que a gente se torne um ser ativo, sujeito da nossa evolução. Ninguém vai nos salvar, ninguém. A misericórdia divina é fantástica, ela nos dá inúmeras oportunidades de vir, de ir, até que a gente aprenda, até que a gente consiga caminhar no sentido da pureza de coração. Isso pode demorar inúmeras existências, vai depender de cada um, vai depender do ritmo que cada um dá a esse processo de mudança, a esse processo evolutivo.
Mas se nós estamos nessa religião que nos cutuca o tempo todo, que nos tira da zona de conforto o tempo todo, eu acho que é porque a gente está disposto a caminhar de uma forma, pelo menos um pouco mais rápida, né? Pelo menos numa velocidade que nos imponha uma urgência de sermos pessoas melhores a cada dia, para que a gente chegue à próxima reencarnação de uma forma extremamente melhor e mais favorável do que a gente esteve hoje. Primeira coisa para a gente sair desse lugar, o texto nos coloca: vigiai aquilo que a gente pensa. O que eu penso vai determinar o que eu serei nessa atual existência e os problemas ou créditos que eu levarei para a próxima existência. Porque aquilo que eu penso é aquilo que eu acredito, é aquilo que eu alimento, é aquilo que me faz me comportar de X ou Y, da forma que for, né? Mas tudo inicia naquilo que eu trago no mais íntimo e que é o que eu tenho mais liberdade, que é o meu pensar. Então, por isso que essa passagem de mãos lavadas, ela traz de uma forma muito simples, né? Jesus traz aí um regramento à época de Moisés de lavar as mãos para falar, tudo bem, é extremamente importante lavar as mãos, mas e a pureza do coração? E a pureza do que você traz dentro do seu íntimo é muito mais importante do que o exterior, né? É uma passagem simples, corriqueira, como Jesus sempre fez, né? Usar o cotidiano do povo, a época, para trazer os ensinamentos, mas para que a gente compreenda que a pureza do coração nada mais é do que a pureza daquilo que a gente acredita, daquilo que a gente pensa, daquilo que a gente constrói, o que a gente é nessa atual existência e nas próximas que virão. Ok? Muito obrigada, a gente vai continuar toda quarta-feira, né? Continuando aí com o Evangelho. E até a próxima, eu estarei aqui na 1ª de agosto. Obrigada, gente.